a mais uma edição. Esse meetup a gente faz para trocar conhecimento com a comunidade, para trazer um pouquinho das nossas experiências do nosso time de tecnologia, e aí tanto das práticas de engenharia, data design e product management. Hoje a gente está focado, como vocês viram a apresentação do nosso time, com alguns dos nossos Group Product Managers, falando sobre como eles lideram times em escala. E aí, para dar um contexto de vocês sobre essa escala, o Quinto Andar hoje é a maior plataforma digital de moradia do país. A gente está em mais de 42 cidades e a gente usa a tecnologia para facilitar o processo de aluguel e de compra e venda do início ao fim, para que pessoas inquilinas, pessoas proprietárias, pessoas compradoras e vendedoras tenham a melhor experiência de moradia e para promover a evolução do ecossistema imobiliário para todo mundo. E hoje o nosso time tem mais de 2.000 pessoas e mais de 500 dessas só em tecnologia. É um time com uma cultura de produto muito forte, um time muito diverso e muito multidisciplinar, e que está crescendo muito rápido. E são essas pessoas aqui, dentre um outro grande time também de mais pessoas GPMs que estão ajudando nesse processo. Vivi, Ceci, Fê e James, contem aí um pouquinho para a gente de vocês e dos desafios que vocês têm hoje. Maravilha. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Vivi, eu estou aqui no Quinto Andar tem 2 anos e meio. Eu entrei aqui no Quinto Andar como gerente de produtos. Passei por aqui por alguns times, alguns desafios diferentes nesse meio tempo. Desde janeiro, eu estou aqui na posição de GPM, líder de tribo de produtos relacionado à conversão de aluguel. Então, alguns dos produtos relacionados à negociação entre inquilino e proprietário, documentação, análise de crédito, contrato de locação, são alguns dos produtos dentro do meu escopo de responsabilidade hoje. Bom, então... Bom, gente... vai lá, desculpa. Vai lá, tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou o James, estou no Quinto Andar há 2 anos e meio também, entrei mais ou menos na mesma época que a Vivi e o Fê. E também passei por vários times, comecei na parte de aluguel, e estou desde o começo do ano como GPM, também na parte de conversão, só que de compra e venda. Então, trabalho em uma parte similar ali à da Vivi, porém, na parte de venda de imóveis e não de aluguel. Estou trabalhando com produto há uns 5 anos e meio, já trabalhei em fintech também, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, espero que possa ser bem proveitoso. Valeu. Agora sim. Oi, gente, boa noite. Diferente da Vivi e do James, eu sempre estive no mesmo tema aqui no Quinto Andar. Estou há 2 anos e meio e sempre estive em finance. Entrei quando era um time, tive a chance de crescer com esse time e hoje eu lidero essa prática em produto na tribo de finance para ajudar todo mundo com boas ideias e boas trocas. Valeu. Oi, gente, eu sou a Ceci. Eu estou liderando aqui a frente de Corporate Products aqui dentro do Quinto Andar. Entrei faz mais ou menos 1 ano e meio. Eu comecei mais com a parte de privacidade e agora estou tocando uma boa parte aí junto com o Fê, junto do back office, e está fazendo a melhoria desses produtos aqui dentro. Boa, pessoal. E aí vou começar já com as perguntas, já que eles já se apresentaram. Lembrando também que vocês podem usar aqui o chat para fazer outras perguntas, beleza? E aí a gente vai respondendo ao longo das perguntas e também lá no final, o que tiver faltando a gente responde, beleza? Vamos lá. Vou começar aqui pela Vivi. Vivi, como é que é ser Group Product Manager no Quinto Andar? Quais são as responsabilidades? Quais são as dinâmicas dessa posição? Legal, Mai. Bom, acho que vou dar um contexto aqui primeiro. Acho que é interessante o pessoal saber que aqui no Quinto Andar a gente tem tanto uma liderança muito ambiciosa, mas também times muito ambiciosos, né? A gente vem num crescimento super acelerado aqui da companhia, num momento muito legal do mercado imobiliário. E aqui no Quinto Andar sempre teve pessoas muito boas e uma cultura de desenvolvimento de produto muito forte. Nosso desafio aqui tem sido justamente esse, né? Como escalar o desenvolvimento desses produtos de uma forma sustentável para corresponder a essas expectativas de crescimento acelerado, mas sem sacrificar a qualidade dos nossos produtos ou a autonomia das pessoas. Então, em resposta ao desafio como que a gente faz cada vez mais e cada vez melhor quando a régua que a gente tinha já era alta, né? Então,
o desafio é mais ou menos assim. Vamos supor que eu aprendi muito bem a fazer bons produtos no quinto andar, mas a minha capacidade individual de resolver problemas, então, ela tem uma limitação, né? Se eu tenho X horas para dedicar na investigação desses problemas, na discussão, na definição de solução, planejamento e execução, então eu estou diretamente limitada pela quantidade de horas disponíveis que eu tenho, né? Então, eu só consigo resolver um máximo de problemas que cabem nessas horas. Mas, quando eu consigo empoderar outros gerentes de produto nessas competências técnicas e comportamentais que são necessárias para construir um bom produto, e eu consigo ensinar essas pessoas na prática como tomar boas decisões, com autonomia, então o volume de problemas que eu consigo contribuir para resolver, então ele cresce exponencialmente. E é exatamente isso que é essa cadeira de GPM aqui no quinto andar. Em resumo, é uma pessoa que é gestora de outros gerentes de produto, é alguém que tem uma visão estratégica muito boa dentro do seu escopo de atuação, também tem um amplo conhecimento do negócio, como as coisas se conectam, é alguém que conhece muito bem das metas da companhia, mas que, acima de tudo, está muito engajado com o desenvolvimento dos gerentes de produtos sob a sua gestão. Então, é um trabalho de coaching técnico e amparo ali para ajudar as pessoas a tomarem essas boas decisões e que vão trazer bons resultados para a companhia, consequentemente. Parte desse trabalho está em identificar ali possíveis gaps, por exemplo, na atuação desses gerentes de produto, oferecer os recursos corretos, ajudar com a definição de processos, boas práticas, frameworks. Então, tudo isso para garantir uma boa qualidade no trabalho dessas pessoas, né? Então, é ajudar essas pessoas, como que elas podem fazer uma boa descoberta, um bom planejamento, uma boa execução dessas estratégias de produto com autonomia. Então, muito em resumo aqui, a cadeira do GPM no quinto andar é uma cadeira de gestão de pessoas que é ocupada por pessoas que têm uma visão estratégica muito boa de produtos. Boa, obrigada, Vivi. E aí, queria saber, assim, vocês contaram um pouquinho você contou um pouquinho dessa liderança de times multidisciplinares, né? Fê, se você puder falar um pouquinho mais sobre, de fato, como é liderar times diversos, que tem muitas áreas envolvidas, né? E como é que é essa relação com outras áreas, né? Que a gente chama de chapters, mas como que é essa relação nesse nível de carreira? Uhum. Vale dizer, então, que os outros chapters que a gente se relaciona aqui, então, design, engenharia e dados, né? A gente sempre vai ter lideranças de tribo com essas 4 competências. Eu acho, assim, é muito interessante fazer isso que a Vivi bem pontuou, mas olhando, né, com pessoas que pensam diferente, que trazem lentes diferentes para entender problemas, enfim, e para pensar nos nossos objetivos, né, da tribo como um todo. Então, tem algumas coisas que eu acho que dá para destacar aqui. A primeira é que a gente tem que alinhar sempre muitas prioridades de cada um desses chapters em relação àquilo que a tribo está pensando, enfim, para um quarto, um semestre, para um ano. Então, muitas cerimônias de trazer engenharia, design, dados e produto para juntos ali, olha, minha prioridade aqui em produto está um pouco mais nesse sentido, alguém de engenharia pode trazer um pouco de uma visão de débito e alguém de dados falando que precisa construir alguma base, e o design fala de um débito de usabilidade que a gente tem. Então, a gente tem que um pouco, né, fazer um jogo de entender e tomar boas decisões com essas visões diferentes. Outra coisa que a multidisciplinariedade traz, aqui a gente consegue fazer alguns planejamentos com mais antecedência, né? Então, imaginando que as pessoas dos times ali das squads já estão planejando os seus quartos e tocando ali a vida e entregando coisas boas, a gente, como a Vivi falou, consegue se liberar de um tempo e pensar com antecedência em grandes temas, fazer grandes experimentos, olhar para algumas coisas e testar. E isso vai ajudar nos planejamentos depois, que vai ser um input interessante, né, de caminhos que a gente pode tomar ou não. Então, isso tem uma relação muito grande, é quase que assim, uma nova squad, só que no nível de gestão de tribo que consegue olhar coisas com uma certa antecedência. E aí, por fim, acho que é também interessante pensar que a gente, como DPM aqui, no chapter de produto, consegue fazer uma gestão indireta das pessoas que não estão conosco no dia a dia, né? A gente faz a gestão direta, como a Vivi falou, então, das pessoas PMs, e também, indiretamente, a gente fala ali com as pessoas de design, engenharia e dados. Eu gosto de saber como estão as pessoas, né, que são squad managers, ou como estão as pessoas de design
e servir como referência e também nos colocar à disposição para fazer one-on-one, né? Orientar na carreira de alguma maneira, saber se estão felizes, alguma coisa de alocação. Então, embora não seja uma gestão direta, a gente influencia de alguma maneira na carreira dessas pessoas. Legal, obrigada, Fê. Vou puxar aqui, o Israel fez 2 perguntas, e aí, quem de vocês quiser começar respondendo, fique à vontade. A primeira, adoro essa pergunta, no quinto andar ainda há um ambiente projetizado, ou se Level entende a abordagem em produto e customer-centric e liberam vocês, de fato, liderarem a evolução do produto? Eu acho que eu posso responder essa, tá? Eu acho que a gente sai muito agora com esse time de produto em back-office, justamente dessa visão projetizada. Com a escalabilidade que a gente precisa ter hoje em dia para acompanhar o crescimento e sustentar isso de forma ter reliability, a gente termina saindo dessa visão projetizada e indo para uma visão de produto. A gente entende que é uma coisa sem fim e que a gente vai estar sempre tendo que aprimorar isso. Então, esse é o grande turning point. Eu acho que o grande ponto da gente ter plataforma hoje em dia, que é um time horizontal em que a gente está servindo tanto o time de produto quanto o time de back-office, é justamente essa liberdade que o C-Level está dando para a gente, para que a gente possa tornar isso perene. Então, eles entendem que a escalabilidade do produto em si e da companhia depende intimamente da liberdade e da autonomia do time de produto. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui também do Israel, que é: quais as ferramentas dentro do processo de Discovery e Delivery vocês mais utilizam no dia a dia? Bom, ferramenta eu vou tentar entender como cerimônia, framework, não ferramenta Gira, né? Embora a gente use o Gira no delivery. Isso varia muito, acho que faz um pouco parte da nossa autonomia. Eu tenho certeza que o jeito que eu faço o Discovery é diferente do James, da Vivi, da Cessis. Mas para não dar uma resposta solta assim, né, depende. Eu gosto muito de usar coisas que eu aprendi no meu passado de consultoria. Issue Tree, acho bom de fazer uma organização de problemas e conseguir estruturar de uma maneira interessante. E aí aqui no quinto andar eu aprendi uma que é a Opportunity Tree, que é da Teresa Torres. Recomendo muito que leiam, se você colocar no Google aí Teresa Torres Opportunity Tree, você vai ver que é uma sequência, mas um jeito muito legal de você fazer testes de possíveis soluções para problemas que você identificou. Então, 2 que já podem usar. Eu queria complementar uma também, que eu gosto bastante desse frame, é um do Marty Kagan, que é meio guru de produtos, também acho que muitos de vocês devem conhecer, que é o framework dos 4 grandes riscos, assim, né? Então, quando você vai lançar um produto novo, você quer garantir que você quer eliminar o risco de valor, né? Então, você quer garantir que os usuários, de fato, veem valor no problema que você está tentando resolver, é uma dor, de fato, para aquelas pessoas. O segundo risco é um risco de usabilidade. Então, às vezes, você está até tentando resolver um problema que é relevante, mas aquela experiência ali, seja um produto digital ou um produto físico, ela não está legal e as pessoas não conseguem usar a sua solução. Então, esse é um risco que a gente tem que avaliar também. Um outro risco é o risco de viabilidade, aí da perspectiva da empresa, né? Se a gente fazer isso em alta escala para muitas pessoas, tentar resolver vários desses problemas, quais problemas a empresa vai ter? Será que a gente consegue entregar essa solução em alta escala? A gente consegue fazer isso acontecer? Ou isso vai, entre aspas, levar à falência? Ou, enfim, tem alguns grandes riscos aí que a gente não está vendo. E aí, por último, tem um risco de factibilidade, né? Então, às vezes você consegue pensar numa solução que entrega tudo isso e faz sentido para a empresa também, mas é muito difícil de construir, né? Até em engenharia, por exemplo. Então, é um framework que eu acho bem legal, que eu super curto e uso bastante dos 4 grandes riscos aí do Marty Kagan. Boa. Obrigada, James. E aí, queria continuar também perguntando para vocês quais são os desafios dessa liderança em um contexto de crescimento acelerado. Assim, o que esse
esse contexto traz de extra para vocês? Boa, eu acho que eu posso responder essa. Eu acho que em relação ao crescimento acelerado, eu acho que um ponto que já foi, que eu levantei anteriormente, é a questão de escalabilidade, planejamento, gestão de stakeholder, hire, a gente precisa estar contratando, a gente precisa estar fazendo planejamentos que sejam planejamentos assertivos, como o Fê mesmo falou, de que a gente tem uma visão holística da companhia e como que a gente faz com que esse planejamento e as mudanças de planos, elas não impactem no nosso planejamento de curto e longo prazo o tempo todo. Eu acho que a parte de gestão de stakeholders é super importante, principalmente no meu contexto, quando eu estou falando de plataforma, porque eu estou lidando com todo o back-office, então eu tenho que stakeholder de people, de compliance, de legal, procurement. Então, como que a gente faz um planejamento adequado em que eu ligue todas essas pecinhas do quebra-cabeça e a gente consiga construir uma arquitetura de produto para que isso seja escalável e sustentável? E aí, se vocês quiserem me complementar, galera, fiquem à vontade aí. Eu acho que esse, para mim, é os pontos principais. E com isso também vem o desafio da comunicação, né? Então, né, mais gente, mais complexo fica, assim, garantir o alinhamento, né? De expectativas entre todas as partes. Então, sei lá, se antes eu tinha que alinhar com 2 pessoas, agora eu tenho que alinhar com 10. Então, isso com certeza traz ali alguns desafios que a gente precisa ter muito mais organização, né? Mais processos. Então, como que a gente mantém as coisas bem organizadas, bem documentadas. Então, esses são alguns dos desafios também que eu vejo. Pensando em alto crescimento, também acho que tem um desafio técnico super grande, assim. No quinto andar, em específico, a gente é meio digital, meio não digital, né? Porque, no fim, você tem que visitar esse imóvel, você quer ver com seus próprios olhos, sentir a textura da parede, ver se tem alguma coisa quebrada dentro do imóvel e tal. Então, fazer com que essa experiência aconteça bem, que tenha vistoria, que os fotógrafos vão lá e tiram as fotos profissionais do imóvel. Tudo isso por si só já é bem complexo, né? A gente tem, a gente chama de mini produtos, né? Para cada uma dessas pessoas que está dentro do nosso ecossistema, e a gente dá manutenção nesses produtos. E aí escalar significa que vai ter muito mais gente usando isso e que vão surgir problemas novos que a gente nunca imaginou que poderiam surgir, assim. E aí, às vezes, a gente se pega tendo que resolver um problema que apareceu, assim, que ninguém nunca imaginou, e quando a gente começou a fazer milhares e milhares e milhares de casos daquilo, surgiu um problema ali. Começaram a surgir uma classe de problemas que a gente não tinha antecipado. Então, eu acho divertido quando isso acontece, mas sempre, acho que é algo clássico, assim, de empresas de alto crescimento, assim, e um pouco associado a isso, para finalizar, acho que esse thread da minha parte, é que a gente vai acumulando uma complexidade técnica também, né? Então, eu lembro até quando primeiro dia, assim, de quinto andar, no meu time, eu sentei com uma pessoa que era líder técnica, assim, do time, e pedi para ela me explicar um pouco da arquitetura, e aí ela ficamos ali, sei lá, meia hora, 45 minutos, ela me mostrando, assim, vários dos microserviços, os sistemas e tal, e aí acabou, assim, eu com aquela carga mental, assim, nossa, muita coisa, né? Aí a pessoa falou, não, mas isso aqui é só o que eu conheço, assim, deve ser uns 20% do que tem. O resto eu não sei direito o que é, eu sei que tem muitos outros sistemas e tal, que fazem várias outras coisas. E aí eu vim de uma empresa bem menor antes de trabalhar no quinto andar, e aí então eu entendi que, tipo, cara, é um outro jogo, assim, muitas vezes você só consegue enxergar até um determinado, né, você não consegue ter uma visão de tudo. Então, você consegue trabalhar com o que você está enxergando. Então, esse ponto que a Vivi trouxe de comunicação, o ponto que a CS trouxe também, ele é crucial, porque você não vai ter contexto de tudo o tempo inteiro. Então, você tem que lidar com vários níveis de incerteza e conseguir ter parceiros ali, pessoas dentro do seu time e times próximos que vão ajudar a contextualizar e enxergar coisas que você não está vendo. Boa, obrigada, pessoal. O chat está bombando, então eu vou passar um pouquinho para as perguntas do pessoal também. A Jéssica perguntou como que vocês lidam e priorizam fazer muito com pouca gente? E como é que vocês tocam as hard decisions com o board? Vocês têm alguma agenda, algum processo? As hard decisions, o quê? Eu não entendi.
como é que vocês tocam as hard decisions com o board? Ah, tá bom. Eu vou falar da primeira parte, e aí, que eu acho que tomada de decisão, eu até ia comentar no anterior, de desafios, né? Enfim, claro, tem todo uma cultura de produto, de boa tomada de decisão, e a gente cobra isso e desenvolve nossas pessoas PMs nesse sentido, você tomar boas decisões, mesmo que você tivesse recursos em abundância, mesmo assim, sua boa decisão seria uma cobrança, mas de fato, como a Jéssica colocou, com recursos limitados, isso é exponencial. Eu acredito que a gente fazer alguns discoveries antecipados, olhar muitos dados, fazer uma boa gestão de stakeholders, entender bem dos processos, dos direcionamentos estratégicos, receber da liderança, da alta liderança, um direcionamento claro, isso ajuda muito a gente a tomar boas decisões, né? Mas também ter a paz de espírito de que a gente está fazendo, dentro de um racional bem feito, de análise bem feita, dentro de direcionais bem feitos, as melhores decisões, né? A melhor tomada de decisões. Então, assim, eu gostaria de fazer 100 coisas aqui no financeiro. E eu tenho time para fazer 4 ou 5. E eu gosto de saber que eu estou tomando uma boa decisão, que eu consegui olhar para os dados que eu tinha, fazer as entrevistas que eu precisava, olhar os fluxos que estão existentes e tomei boas decisões. Então, acho que a gente tem que ter paz de espírito também para não ficar se cobrando muito de, ai meu Deus, será que eu fiz a melhor decisão entre o 4 e o 5? Talvez sim. E bora para frente e a gente itera como bons produtores. Agora, sobre o board, eu passo a palavra. Mais que isso, né, Fê? Acho que não só a tranquilidade, né, de, puxa, será que eu fiz a melhor decisão? Mas, cara, eu tenho certeza, tenho paz de espírito que eu fiz uma boa decisão. Pode ser que existisse uma melhor ainda, mas, cara, eu tenho certeza que a decisão que eu tomei é uma boa decisão. Então, vale a pena a gente apostar aqui. Ali sobre alinhamento com o board, acho que todo o nosso board executivo, nossa liderança, tem muito essa pegada, né? Então, o Quinto Andar tem uma cultura de produto muito forte. Então, em geral, esses tipos de alinhamentos, acredito que não são tão difíceis, talvez como sejam algumas empresas mais tradicionais, por exemplo, mas o que ajuda muito é a gente sempre estar bem embasado em dados, né? Então, acho que tem duas coisas, né? Uma que é a construção colaborativa, né? Acho que não é, cara, eu sozinho vou definir o que a gente vai fazer aqui. Não, a gente vai decidir isso aqui juntos, a gente está no mesmo barco, a gente tem a mesma meta aqui da companhia, a gente quer chegar no mesmo lugar e como que a gente consegue chegar lá. E essa discussão mesmo, avaliar os trade-offs, prós e contras de uma decisão ou outra, quais são as oportunidades que a gente tem, qual que parece que é mais promissora, que vai trazer mais ganho, ou com menor investimento. Então, esse tipo de racional, ele tem que ser discutido ali em muitas mãos, né? Então, acho que assim, no fim do dia, assim, a gente acaba absorvendo ali uma responsabilidade, poxa, essa decisão aqui e tal, mas, cara, não, a gente está todo mundo junto, né? Então, a gente está todo mundo no mesmo barco, e o importante aqui é a gente ter o máximo possível aqui de insumos ali para fundamentar essas tomadas de decisão, e as que são muito incertas mesmo, cara, é uma coisa totalmente nova, totalmente disruptiva, que a gente não tem quase nada de dados aqui para amparar nessa decisão. Então, cara, a gente compra, né? A gente está junto aqui nesse risco, né? Como que a gente mitiga esses riscos, né? Até onde que a gente vai? A gente quer experimentar para quantos por cento da população? Então, é muito uma discussão de estratégia mesmo. Boa, obrigada. Eu vou juntar aqui, vou começar a juntar algumas perguntas que eu acho que tem a ver. Vou juntar aqui da Carol e da Simone. Um pouquinho sobre rotina, né? Vocês ainda dedicam tempo para entrar no detalhe das iniciativas ou o foco é totalmente na gestão de outros PMs? E cada GPM cuida de quantos PMs? Posso tentar responder essa, me complementem aí, galera. De trás para frente eu acho mais fácil, mas acho que cada GPM no Quinto Andar, acho que varia um pouco de contexto, mas algo entre 2 a 5 pessoas lideradas direto, assim. E aí, às vezes, uma tribo começa um pouco menor, depois vai crescendo, às vezes uma tribo também é maior e vai se dividindo, então tem um pouquinho de tudo. A gente é bem orgânico, assim. E aí, se a gente consegue entrar muito no dia a dia dos squads, né? Eu acho que essa é uma pauta super interessante, assim, que é um pouco como equilibrar
guiar as pessoas e ajudá-las no seu desenvolvimento versus não fazer microgerenciamento, né? Acho que muitas vezes enfim, uma parte, né, voltando para o que a Vivi falou lá no começo, uma parte de existir GPMs, né, é de compartilhar experiências, né? Acho que todos nós aqui temos muitas histórias de produtos que deram errado e coisas que a gente fez e que a gente foram grandes fontes de aprendizado, digamos assim. E eu acho que a gente quer muito compartilhar isso com as pessoas com que a gente trabalha, que estão começando agora ou que estão ainda num período mais inicial de carreira, e às vezes a gente consegue ajudar e falar, putz, eu já olhei para esse problema antes, sei lá, um problema de X, pode ser muitas coisas, pode ser distribuição de leads, de vendas, sei lá, uma coisa assim. Já olhei para esse problema antes e o que eu aprendi foi isso aqui, ó, agora, já que você está olhando para esse mesmo problema, não precisa partir do zero, posso te falar alguns benchmarks ou algumas coisas que eu já fiz ou que eu sei que outras empresas fizeram nesse sentido, e eu particularmente gosto de participar de alguns critiques, assim, né, que a gente fala, que são rituais para quando a gente está desenhando produtos novos. Às vezes a gente está num período mais inicial, que a gente está coletando mais ideias, a gente entende o problema, a gente está pensando, querendo fazer um exercício criativo de como a gente pode solucionar esse problema. Eu gosto bastante de participar dessas partes. E também na hora de quebrar com engenharia, assim, eu acho que é uma parte bem importante, assim, da gente de produto fazer bem essa conexão entre design e engenharia também, assim, de como versionar as entregas. Às vezes a gente tem uma visão do que a gente quer entregar, mas se a gente particionar e fizer um pouquinho de cada vez, assim, a gente diminui o risco e entende se alguma coisa der errado, é mais fácil identificar qual foi o problema, né, debugar, que a gente fala. Então, acho que essas são partes clássicas, assim, do fluxo de produto que a gente, como GPM, gosta de entrar e compartilhar a experiência, mas acho que aí varia muito também de pessoa para pessoa. O que vocês acham, galera? Eu acho que depende muito também do seu background, como tu mesmo falou. Por exemplo, tem contexto que eu tenho super background e eu super entendo, e você vai me falar alguma coisa, eu já trabalhei nesse produto, então eu não preciso fazer um deep dive tão a fundo, tá tão lado a lado. E também eu acho que também tem a questão de complexidade. Eu acho que tem problemas que são muito grandes e que faz parte também, como gestor, a gente está lado a lado com o PM para estar entendendo o problema e a gente ter a melhor tomada de decisão. Eu acho que esses dois fatores, para mim, influenciam bastante se eu devo estar mais perto, se eu devo estar mais longe, qual o nível de proximidade que eu tenho que ter com a pessoa. Então, mas eu acho que é muito mais no sentido, como o James falou, de não fazer um microgerenciamento e muito mais estar guiando a pessoa para tomar um caminho mais rápido, ter uma decisão mais assertiva, e também a gente aprende, a gente não é especialista em tudo. Então, a gente tem que aprender muito, a gente tem que pegar contexto. Eu acho que esses são os pontos principais que eu levo, assim, quando eu devo me aprofundar mais num problema ou não. Legal. E aí tivemos algumas perguntas aqui sobre carreira, do Ushima e do Matheus. Aí eu também vou juntá-la, assim, como é que é a trilha de carreira no quinto andar? Ela é linear ou ela é em Y? Como é que ela funciona? E quais são as competências esperadas das pessoas de produto? Como vocês utilizam isso para desenvolver os PMs de vocês? Posso pegar essa. É em Y e é recente, né? Aqui no quinto andar, onde está iterando. Então, a gente tem uma carreira de gestão, que é essa carreira que a gente escolheu aqui, como de PMs, e a gente tem uma carreira de contribuidores individuais, pessoas contribuidoras individuais. Mas acho que é bem clássica a divisão, né? Gestão de pessoas, uma super especialidade e a pessoa que vai ser contribuidora ali, que manja muito de um tema e vai carregar e vai acelerar uma tribo ou um contexto específico e que, enfim, não tem interesse tão grande em fazer gestão de pessoas. Então, não é linear. E aí a segunda parte da pergunta é sobre um pouco da escadinha, né, de competências que a gente vai desenvolvendo para as pessoas serem promovidas, pelo que eu entendi, mais ou menos. Tem muitas, depende do nível, e aí acho que depende muito de empresa para empresa. Eu acho que seria até não tão produtivo dizer, aqui o nível tal, a gente pede tal coisa. Mas se eu pudesse recortar de maneira muito geral, as pessoas que estão no começo da carreira, elas se destacam em algumas coisas que a gente acha que são importantes, tomadas de decisão, ou tocam bem um time, ou fazem boas análises, enfim, se comunicam bem, fazem boa gestão de stakeholders, enfim, alguma coisa, e a gente identifica que
pode desenvolver algumas das coisas que não sabem, e a gente trabalha. Então, sempre tem essa pessoa com uma pessoa mais experiente junto trabalhando na squad. Depois chega um momento que essa pessoa consegue rodar uma squad sozinha, né? Então, ela consegue fazer um planejamento, consegue fazer discovery, consegue fazer delivery, consegue fazer um pós-delivery de uma maneira que toque aquele tema. E aí, em determinado momento, essa pessoa começa a tirar a cabeça do problema central que ela está ali, do tema central, e começa a conseguir olhar para o lado e falar, ok, consigo pensar e ter uma visão de outras coisas que estão ao redor com um pouco mais de tempo, né? Então, eu consigo construir uma visão maior, e aí ela vai dividir. Ela vai querer fazer isso como gestora de pessoas, ou ela vai querer fazer isso como uma contribuidora individual, mais especialista no tema, que vai levar esse tema e levá-lo mais para frente. E eu acho que, complementando o Fê, eu acho que depende muito do seu contexto. Por exemplo, você pode ser um cara que você vai precisar muito prototipar, muita análise de dado, você vai ter um contexto completamente diferente, que você vai ter que ser super técnico em algum assunto. Então, eu acho que não é só a questão de competências de uma forma geral, mas em qual contexto você está inserido e para onde você quer ir na sua carreira. Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto super importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente está desenvolvendo alguém que está abaixo de você ou qualquer pessoa dentro dessa escadinha de PM. Boa. Voltando aqui, a gente também tinha algumas perguntas aqui que podem ser respondidas no que a gente já estava pensando, assim. Vivi, quais valores que você cultiva e quais iniciativas que você toca para criar uma cultura de colaboração e autonomia? Bom, para mim tem duas coisas que são fundamentais antes da gente querer pensar em colaboração. Então, o primeiro é ter um bom relacionamento de confiança ali com as pessoas com quem eu trabalho. Segundo é promover um ambiente de trabalho que seja psicologicamente seguro, né? Então, acho que, para mim, essas duas coisas são prioridade máxima. As pessoas têm que se sentir seguras em compartilhar qualquer desconforto, qualquer preocupação, problema, dúvida boba que seja, né? Se a gente quer ter uma cultura de colaboração. Bom, acrescentando aqui, eu valorizo bastante uma cultura de feedback contínuo, então seguindo a boa e velha filosofia do Radical Candor, né? Então, o feedback, eu acredito muito, né, que o feedback que você dá, ele é um presente para alguém, e ele tem que ser genuíno, né? Você dá esse feedback para alguém porque você sente orgulho do que essa pessoa vem construindo, ou porque você genuinamente quer ajudá-la aí a crescer. Eu gosto muito de manter alguns ritos com o meu time, para mim me ajuda muito. Pode parecer até meio básico, mas acho que tem bastante gestor que até confunde o one-on-one com checkpoint, por exemplo. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Acho que tem que ter um momento específico para falar de projetos, tem que ter um momento específico para falar de competência técnica, de expectativa, de carreira. Uma outra coisa legal, eu gosto de promover encontros recorrentes ali com aquele grupo de pessoas que trabalham comigo na mesma frente de trabalho. Então, pode ser para qualquer coisa, na real. Pode ser para debater um tema específico, fazer um critique sobre algum produto, uma retrospectiva, lavar roupa suja, apresentar resultados, falar de visão de longo prazo, ter uma dinâmica de integração entre o time, então tudo faz, na real. Assim, idealmente, um pouco de tudo isso, né, mas não ao mesmo tempo, claro, né? Eu gosto muito de incentivar que as pessoas se conheçam, né, que elas se ajudem. Então, por exemplo, quase toda vez que alguém do meu time me procura com uma dúvida, algum dilema, quando não é urgente, lógico, por mais que eu saiba responder ali na hora, eu procuro incentivar algum tipo de troca. Então, tipo, cara, você já falou com fulano? Ele estava vendo um assunto parecido com isso, ou já mexeu com esse pedaço do produto, talvez ele consiga te ajudar. Então, isso para incentivar que as pessoas colaborem mais entre si e que não tenha essa dependência de mim. Eu acho que isso ajuda bastante a criar no time essa cultura de colaboração, de autonomia, de que eles se bastam, né? O time se basta entre si, não precisa de uma liderança guiando. E com certeza, para mim, também me ajuda muito a respirar tranquila, a não me sentir sobrecarregada o tempo todo e, obviamente, também conseguir sair de férias com paz no coração, né? Muito bom, Vivi. Aqui eu vou fazer uma pergunta para o Fê, mas depois, se vocês quiserem complementar, porque veio uma pergunta aqui no grupo de como que vocês se tornaram GPMs, né? E também um pouco de por que vocês decidiram seguir na carreira de gestão de pessoas, tendo essa opção, né? Por que essa opção pela carreira, como vocês se tornaram GPMs e por que a opção de gerir pessoas? Tá.
pouco na minha introdução eu falei, né? Eu tive a chance de crescer junto com um tema aqui do Quinto Andar. Então, eu criei meu espaço olhando para ele e falando assim, legal que a gente tem essa squad aqui, mas tem aquele problema também, vamos criar uma outra, e tem aquele problema também, então vamos criar uma outra, e a gente foi crescendo e eu cresci com ele. Então, foi meio assim que eu me tornei GPM, né? Eu criei uma prática, ela foi aumentando e eu pude liderá-la. Mas eu já sabia, assim, que eu queria ser gestor de pessoas na minha carreira, desde antes do Quinto Andar. Eu me desenvolvia para isso, então, com as diversas lideranças que eu tive aqui no Quinto Andar, eu já falava isso. Legal, para eu ser gestor de pessoas, o que eu preciso fazer? Qual que é o caminho? Olha, Felipe, você precisa disso, disso, né? Tem um tanto de coisa que você tem que desenvolver. Então, eu fui muito intencional nesse sentido, né? Para chegar onde eu queria, olhei qual é o meu caminho, vi a distância e, ok, vou trabalhar agora nas coisas que me faltam. Eu entendo que, assim, gerir tem várias coisas. Uma que eu gosto muito é de contratar pessoas. Eu participo muito do processo de contratação aqui no Quinto Andar. Eu acho que isso tem um fator de contribuir com a cultura, né? Você poder, para mim, participar disso é poder dizer, puxa, essas pessoas boas e que combinam com a nossa cultura vão continuar reproduzindo aqui dentro. Isso que para a gente é muito importante. E tem a questão de desenvolver pessoas. Eu gosto muito de compartilhar framework, eu gosto muito de compartilhar coisas que a gente já fez, materiais, eu gosto de estar ali no momento de crítica, que o James falou. Eu recebo todo mundo no LinkedIn, então, assim, pessoas que estão aí, é real, podem me mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Mas tem um lado também que é de liderar a tribo de uma maneira indireta, que eu acho que tem um pouco de melhoria contínua, né? Que a Vivi falou, que para mim também é uma coisa que eu já queria, sabe? A gente, como de PM, tem um pouco dessa função aqui no Quinto Andar, de olhar para a tribo e pensar o que a gente pode fazer para que a tribo cresça. A Vivi deu alguns exemplos, eu tenho certeza que James e Cess têm outros. Um que eu gosto de usar é de trazer um momento em que as pessoas mostram as suas entregas umas para as outras, mas ali com demo mesmo de back-office, assim, cara, olha aqui no código que eu fiz, então olha essa métrica que mudou aqui na disponibilidade do meu sistema, enfim. Acho que isso é muito legal, porque um incentiva o outro e celebra com o outro, e isso empurra as pessoas para frente, acho que é bem legal. Mas alguém quer contar a sua história de como que vocês viraram GPM? Bom, eu posso contar a minha. Eu vim para tocar privacidade, então eu não sei o quanto que vocês conhecem, é um tema. Todo mundo já deve ter falado de LGPD, todo mundo conhece LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e aí você tem que varrer a empresa inteira para fazer os caminhos dos dados. Basicamente, fazer um mapeamento de fluxo de onde o dado está passando, qual que é o dado, etc. E, cara, a quantidade de coisa e a visão holística que isso te traz é muito bom, porque você termina aprendendo sobre a empresa inteira. E dentro desse aprendizado, você encontra muito o que eu chamo de vácuo de oportunidade. Sabe aquela coisa que ninguém tá olhando, que você vê que tem uma puta oportunidade ali de escalar, de você melhorar, e vai dar um ganho super estratégico para a companhia. Então, eu comecei a reunir esses vácuos de oportunidade, fui trazendo para dentro do meu time, contratando gente, e eu acho que o ponto de ser GPM, eu sou engenheira química, então eu não tenho formação em tecnologia. Eu comecei trabalhando como comercial na Estônia, eu fui começando a ver a vida das pessoas e o quanto que eram impactados com a tecnologia. E aí eu pensei, cara, como que eu consigo impactar as pessoas da melhor forma possível? Daí eu comecei a trabalhar com tecnologia e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, e eu gostava muito de conversar com as pessoas e entender como é que estava sendo o dia a dia, o que é que eu podia, tipo, ajudar para melhorar, etc. E eu fui entendendo que, à medida que você vai crescendo numa carreira de gestão, o teu impacto ele vira muito maior. Então, você começa com um círculo pequeno, que é desde do seu squad, vai crescendo para a questão de ser GPM, para um chapter, para uma diretoria, assim, enfim. E aí eu fui vendo que eu tinha mais oportunidade de impactar a vida de pessoas de uma maneira positiva por meio de gestão do que se seguisse uma carreira mais de especialista. Então, eu acho que esse é o grande motivador da CGPM hoje em dia. Vou falar, então.
Acho que eu tinha até tido um histórico de ter liderado outras pessoas antes de vir para o Quinto Andar, mas quando eu vim para o Quinto Andar, eu vim como PM clássico, e acho que a virada para a GPM, ela foi um pouco gradual, assim, mas foi até engraçado, assim, porque eu comecei num time, e aí passaram ali alguns meses e a gente reorganizou toda a estrutura do Quinto Andar. A gente faz isso de vez em quando, né? Quando as empresas crescem, às vezes tem que dar uma mexida. E aí a gente teve meio que fechar ali a missão do squad, mas ficou aquele gostinho, assim, de quero mais, sabe? Tipo, putz, tinham coisas que a gente não tinha atacado e não tinha finalizado, tinha oportunidades, talvez alguns vácuos aí de oportunidade, como a Ceci falou. E aí, mas beleza, eu fui trabalhar em outro time e as coisas foram andando, mas eu fui sempre conversando com o meu líder ali, falando, cara, acho que ficou uma oportunidade lá, hein? Acho que tinha uma coisa legal ali e tal, e ficava um pouco nessa e trazendo de volta aqueles resultados, né? E acompanhando, o que a gente fez ficou no ar, e aí depois eu fui meio que acompanhando, assim, e fui vendo o resultado, depois falando, ó, tá legal e tal. Então, eu acho que aí chegou um determinado momento que ficou com uma cara muito boa, e aí meu líder falou, não, beleza, vamos abrir outro squad, e aí você vai ajudar com esse outro squad também, e aí fiquei meio que em 2 squads, e aí depois a gente começou a trazer outras pessoas de produto para trabalhar junto nesses squads. Então, foi um processo meio orgânico, assim, e aí depois, vários meses depois, eu acabei virando GPM, aí com 3 times e tal, e de uma forma mais estruturada, mas foi um processo bem orgânico, pelo menos para mim, dentro do Quinto Andar, assim. Boa. Queria, aliás, aproveitar que você falou agora, James. Como é que é gerir pessoas em um ambiente de autonomia profunda? Vixe, pergunta difícil. Mas, assim, eu acho que tem um quê que vem da própria cultura da empresa, né? Eu acho que essa é a grande base, assim, o alicerce sobre o qual tudo é construído. Então, se a cultura da empresa não favorece, é muito difícil trabalhar de forma autônoma. Eu acho que tem uma certa ansiedade, né? De tipo, às vezes a gente quer ver o resultado e aí esse resultado, né, pode ser muitas coisas, e às vezes a gente acaba meio que vendendo a janta para comprar o almoço, digamos assim, de tipo, putz, né, em vez de olhar no longo prazo, você acaba fazendo uma coisa mais curto prazo. E quando você entra um pouco nessa tentação, assim, acho que a tendência é que a gente tenha menos autonomia dentro dos times. Então, acho que tem sempre um balanço de, tipo, como que a gente, dentro dos times, entende qual é a grande tese, assim, o grande tópico, e aí acho que tem uma frase do Netflix que me ajudou muito, assim, de um toque que quando eu entendi, acho que fez pelo menos um clique, assim, para mim, que é contexto, não controle, né? Então, às vezes se você cria essa relação de curto prazo e de não confiar nas pessoas, você quer guiar muito e falar o que tem que ser feito e tal. Mas muitas vezes as pessoas não têm contexto, então às vezes fica-se uma impressão assim, de que a pessoa não decidiu bem, mas ela não tinha contexto. Então, eu acho que, pelo menos para mim, chave de tentar trabalhar em autonomia é ter bastante espaço para discutir contexto. Então, nesses 2 papos que a Vivi falou, de ter o one-on-ones focado em carreira, mas também ter o que a gente chama de Product Weekly, ou, enfim, alguma reunião que você discute a tese do time, com o time, né? Um momento super legal de falar sobre, de contextualizar, né? Tem um monte de coisa acontecendo na empresa, tem um monte de iniciativa, às vezes o time está ali imerso naquele problema, e às vezes tem coisas que estão acontecendo em outros times que eles podem usar, aprendizados que vieram. Então, eu tento trabalhar muito dessa forma, dando muito contexto, assim, e acompanhando o processo de decisão das pessoas que trabalham comigo e tentando entender se falta mais contexto ou se falta, de fato, olhar para o problema com um pouco mais de calma, assim, ou às vezes fazer uma análise mais dedicada e tal. Então, acho que tem um quê sempre de ficar observando a uma certa distância,
mas sempre de olho como que a gente pode ajudar. Legal. Obrigada, James. E aí, voltando aqui para o chat, a Ingrid perguntou como é que é a interação de produto tech, né, com outras áreas da empresa. Como é que vocês integram essas outras áreas nos processos de discovery? Vou puxar aqui. Bom, acho que essa integração tem que ser muito colaborativa, assim, então ela é fundamental em qualquer que seja o contexto, o desafio. Então, claro que tem alguns tipos de contexto que me requer ali mais ou menos contato com uma outra área específica ou não, mas no fundo é um ecossistema geral, né? O que é muito bacana, assim, que eu acho que funciona muito bem no Quinto Andar é que o direcionamento executivo, né? As metas, onde a gente quer chegar, por quê, é muito claro. E aí, no fundo, tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer alcançar essas coisas. Então, tem muito desse espírito de colaboração ali. Então, isso pode ser tanto ali para, poxa, a gente teve uma ideia que quer construir um novo produto, a gente precisa ali envolver, sei lá, marketing, jurídico, operação, sei lá, outros times aqui para a gente viabilizar, tirar esse produto do ar, como também, né, vice-versa, né? Então, acho que é sempre esse ambiente de parceria mesmo, né? Tipo, uma mão lava a outra, cara, aqui, né, a gente está querendo lançar um produto, mas também temos que suportar ali as demandas que estão chegando no atendimento, que estão chegando ali no jurídico, se isso que eles estão enxergando, galera de marketing enxergando outras oportunidades ali nas pesquisas de mercado. Então, eu acho que tudo isso serve ali como inputs, insights muito interessantes e que cabe aqui a gente tomar juntos ali boas decisões ali de priorização, entender a urgência das coisas. E aí é isso, né? Essa construção colaborativa mesmo que faz a gente seguir adiante, manter essa parceria e ter prazer de trabalhar juntos, né? E complementando a Vivi, eu acho que, tipo, como a gente está sempre fazendo planejamento, os stakeholders eles estão sempre muito alinhados em relação a qual vai ser a priorização de estratégia. Então, eles participam desses alinhamentos e a gente já está alinhado com eles previamente. Então, eles sabem que aquele recurso, aquela pessoa da equipe dele vai ter que ser um contribuinte para a nossa solução como um todo. Então, eu acho que a parte de planejamento ela é essencial e alinhamento com eles para que a gente possa também, não chegar lá, nossa, do nada. Não é assim. A gente conversa, a gente alinha e vai todo mundo remando no mesmo barquinho, como a Vivi falou. Vou complementar com um pouco mais de tático aqui, né, das coisas que a gente faz no dia a dia. Aqui nos nossos squads, a gente usa as pessoas dos times de operação, das outras áreas de back-office de negócio, no nosso discovery, assim, até para pensar e co-criar. Então, tem uma cerimônia que o time de design criou aqui e a gente leva as pessoas antes para a mesma mesa, agora para a mesma call, e a gente faz junto. Então, nesse momento, a gente vai fazer sei lá, Crazy Eights, ou a gente vai desenhar algum fluxo juntos. E aí, elas estão junto conosco, co-criando, né? Porque, enfim, tal como um time multidisciplinar com 4 chapters já ajuda com 4 visões, as visões de outras áreas são muito importantes. Aqui em Finance, a gente tem muita participação do time de controladoria, porque, enfim, a gente tem um conhecimento que é deles ali, que a gente usa muito, então, assim, nem tem a possibilidade de não fazer discovery com eles, então é trazer junto, estou pensando em fazer isso aqui. Faz sentido, não faz sentido? Como que é? Me dá a sua validação. E nesse momento de cocriação que eu falei também. E eu acho que tem um terceiro específico que levem as pessoas que não são de produto das outras áreas nos momentos de validação. Este é o problema? Todo mundo concorda com ele? Essas soluções que a gente está pensando, todo mundo está comprado, que é um bom caminho, né? Esses momentos de validação são muito importantes de trazer essas pessoas para dentro do processo. Acho que eu vou acrescentar mais um também, que por exemplo, levar a galera de engenharia nas entrevistas com os usuários, assim, se possível, algum outro time, sei lá, de marketing ou de operações que está naquele contexto também, ler bastante NPS, compartilhar NPS com os times. Eu acho que são coisas que ajudam
os outros capítulos a ter contexto e, às vezes, outras áreas da empresa também a ter mais contexto. Mas gostei muito do que vocês trouxeram. Legal. Aqui no chat veio outra pergunta muito boa do João, que era se vocês podem contar experiências onde vocês tinham a visão de um produto e ele não entregou como esperado. E como que o Quinto Andar lida com esses erros? Nossa, acho que eu posso responder essa. Eu fiquei 9 meses trabalhando em alguns protótipos de produtos que a gente engavetou. Foi um período bem divertido, assim. Eu acho que, putz, em termos do relacionamento com a empresa, assim, foi muito bom, assim. Acho que eu que ficava, foi meio na dúvida, assim, acho que teve um processo meu, assim, de, tipo, estar ok com isso, de que, tipo, a descoberta de que um produto não deve ser feito, ou que ele não encontrou market fit, né, que a gente chama, ela por si só é uma descoberta muito valiosa, e principalmente se você conseguiu chegar nessa conclusão rápido, de uma forma bem estruturada, isso traz muito valor, né, descobrir que ao invés de ficar meses, né, trabalhando em algo, conseguir chegar numa conclusão rápida, acho que é um pouco da essência do porquê ter pessoas de produto em uma empresa. Então, acho que no Quinto Andar, eu já fiquei muito surpreso, assim, até com como isso foi levado de uma forma tranquila, assim, acho que, pelo menos das lideranças que eu trabalhei, eu sempre fui mais cobrado de racional e porquê. Tipo, não tem problema nenhum não ter dado certo e a gente ter que despriorizar isso, mas é muito importante entender por quê e garantir que a gente teve um aprendizado e documentar. Então, acho que essa é a diretriz da companhia, muito de focar nos aprendizados e tipo assim, perder, entre aspas, a batalha, mas não perder esse aprendizado. Eu acho que esse foi, para mim, muito, muito marcante depois desses 9 meses, assim, com várias interações de vários produtinhos. É isso, é a cultura de aprendizado, é a cultura de experimentação constante, assim, como que a gente consegue validar essa hipótese de forma mais rápida, mais barata possível, que aí não é tão frustrante, né? O insucesso, na verdade, ele é um sucesso, né? Ele é um aprendizado ali super relevante. E aí, né, até linko ali um pouquinho com o que a gente está falando no começo, sobre desafios em times em crescimento. Acho que tem esse grande desafio, né? De como que a gente compartilha esses aprendizados, que são muitos, em muitos lugares, com esses vários times, essas várias pessoas, né? Tipo, poxa, eu tive um aprendizado interessante aqui, e idealmente outras pessoas deveriam saber disso, né? Para não, talvez não incorrer nos mesmos erros, nos mesmos aprendizados que eu já tive, né? Então, a gente tem esse desafio aqui também, de como que a gente mantém ali um knowledge base, um compartilhamento aí de informações entre as pessoas, que acho que traz aí um pouquinho mais aí do desafio que a gente está falando lá atrás. Hoje, esse tópico muito me interessa. Enfim, a Ana perguntou aqui no canal, considerando o tamanho atual do Quinto Andar, como saber que é a hora de sair do MVP e trabalhar em produtos mais estruturantes? Bom, é uma pergunta que a gente faz na nossa entrevista, então talvez tenha uma pessoa aí querendo informações. Será que é isso, Mari? Legal. Tem muito a ver com o racional que você monta e que, obviamente, monta com as pessoas de métricas que você vai olhar, mas principalmente hipóteses que você quer testar, né? Então, se eu tenho essa hipótese, e o James está falando algumas ele testou e não foram para frente, outras ele testou e foi, esse é um bom indício de que vale a pena seguir. Mas não é uma ciência exata. Em produto, a gente trata com cenários de incerteza. A gente usa agilidade por isso, né? Agilidade não é rápido, é mudar de direção muito rápido, porque a gente está em cenários de incerteza. Então, é muito mais a questão de indícios que você tem e que te mostram que pode ser hora de crescer. E de onde vem esses indícios? Das métricas que você determinou no começo, mas eu acho que um pouco mais das teses que você queria testar. Se a sua tese tem alguma aderência, é um bom indício de que você deveria aumentar e começar a pensar para além do MVP.
E para acrescentar aqui também, acho que bem o que o Fê falou, também acho relevante assim, o ponderar, né? Tipo, cara, a gente lançou um MVP, a gente mediu ali que, vamos supor assim, cara, foi um sucesso aqui, validou essa hipótese, trouxe algum resultado, né? Trouxe algum impacto, alguma coisa legal que provou para a gente que faz sentido investir naquela ideia, né? Mas tá bom, o quanto que foi esse impacto, né? Ele resolve totalmente o problema, grande parte dele, ou só um pedacinho, né? E vale a pena continuar investindo em outras ideias, né? Tipo, poxa, eu quero testar outras hipóteses aqui para ver se eu acho uma outra aposta aqui, uma outra solução que, né, traz mais resultado ainda, ou não, eu já estou, né, satisfeita aqui, entendo que, cara, isso aqui já vai ser legal, vamos escalar essa solução. E aí tem formas, né, de escalar. Tem um escalar pensando tipo, em super longo prazo, escalar para aguentar o próximo quarto, aguentar o próximo ano. E aí tem, né, algumas estratégias, dilemas, trade-offs que a gente faz, que a gente tem que ponderar, né? Basicamente custo que eu vou ter para escalar isso daqui, com o resultado, o retorno que ele vai me dar, e o custo de oportunidade que eu estou perdendo por não estar validando uma outra coisa, não estar testando uma outra coisa. Eu acho que tudo isso junto faz a gente tomar boas decisões aqui do quando que a gente vale a pena investir para um MVP e deixar de ser MVP. Às vezes só o MVP já está funcionando, assim, tá aguentando bem, assim, então, cara, vamos deixar aqui mais um tempo, e aí quando essa situação começar a ficar mais crítica, aí a gente volta aqui para escalar isso daqui. Então, às vezes é uma abordagem também. Boa. Fale. Pode falar. Acho que só para chover um pouco numa olhada aí, mas tem... Assim, partindo do pressuposto que a pergunta é muito focada nessa parte de valor para usuários, né? Porque eu acho que depois que você entende que está gerando valor para usuários, aí você tem que pensar se faz sentido para a empresa, e você consegue escalar e consegue fazer ser utilizado e tal. Mas nessa parte que a gente chama de market fit, de entregar valor para os usuários, e às vezes tem produção para usuários internos também, eu acho que funcionam esses frames, e tem muitos frames aí na literatura, eu acho que tem dois que eu gosto bastante. Um que fala que você tem que conseguir fazer 50 clientes, no caso de B2C, né? 50 clientes nota 10 de NPS. Então, tipo assim, você conseguiu fazer 50 clientes nota 10 de NPS, significa que você acertou alguma coisa, e aí, tipo, revisa bem a experiência dessas 50 pessoas e pensa nesse coração que você está entregando e beleza, isso aqui é um belo início para você começar. Então, em B2C, 50, ou em B2B, 5, né? B2B geralmente é bem mais difícil, ou enfim, os números são bem menores. Aí tem outros também, eu acho que do Superhuman, que é o Market Fit Indicator lá, que aí você pergunta para as pessoas se como que elas se sentiriam se seu produto não existe mais, e aí você olha quantos % delas falam que ficariam muito insatisfeitas, assim, tipo, elas ficariam muito chateadas se o produto não existisse mais. Aí, se 40% das pessoas falarem que ficariam muito chateadas se o produto não existisse mais, significa que você, tipo, conseguiu acertar alguma coisa ali com uma galera. Mas, assim, tem vários outros prêmios, só quis trazer 2 exemplos aqui. Boa, obrigada, James. A Júlia perguntou se a gente usa o OKR, e se sim, quais são os desafios e processos de amadurecimento? Quem vai essa aí? Pode ser eu? Não tem problema. Usamos o OKR desde que eu entrei e desde antes. Tem um guiazinho que a Gabi, nossa diretora, fez lá atrás, e que a gente usa como Bíblia, talvez, eu não sei se é o nome, mas a gente usa assim o OKR. Acho que tem muitos. Eu vou trazer para os mais recentes. Tem o tempo em que a gente usa isso, então a gente faz OKR geralmente para um trimestre, e a gente começou a se perguntar aqui no quinto andar, um trimestre é um tempo bom para fazer isso? Né? Então eu vou pensar um objetivo, vou pensar em que results que vão me indicar se eu estou chegando no meu objetivo ou não. Um trimestre é tempo suficiente? Ele é pouco tempo? Como que acontece isso? Tem argumentos dos dois lados, certo? Tem gente que fala, puxa, a cada 3 meses você parar e poder olhar para isso é interessante, porque você dá um refresh na sua estratégia e repensa o seu caminho, pode ser que você mude o seu objetivo, mas pode também, ao mesmo tempo, entrar no loop de toda hora eu estou me planejando, né? Então, sei lá, você, de maneira muito grosseira, um mês se planejando, um mês
começa a executar, e aí depois já tem que começar a planejar de novo. Então, a gente está nessa discussão. Qual a resposta? Estamos iterando, e uma coisa boa que a gente faz aqui no Quinto Andar é testem pessoas e squads. Então, tem gente que está rodando com 3, com 4 meses, enfim, a gente está rodando e isso é super legal. Tem um outro dilema que é interessantíssimo também, será que OKR cabe para tudo? E para todo tipo de aposta? Então, eu tenho um time aqui comigo, uma squad aqui comigo, que eles vão entregar um negócio, e assim, vai entregar naquela data, eles têm certeza, eles olharam, eles quebraram as testes, eles mediram, eles têm eles usam Monte Carlo para fazer previsão de entrega maravilhoso, e tá lá. E assim, tem por que eu ficar pensando assim, agora, qual é o seu objetivo aspiracional e quais são os... Pô, talvez seja um projeto, e tá tudo bem. A gente tem um pouco de, ai meu Deus, projeto, não, né? PMO, nossa, é a pior... Não, não é. Tem momentos em que a gente quer entregar de uma maneira mais projetizada e quer ter muita previsibilidade e quer ter acompanhamento de entrega. Então, tem algumas frentes, e, de novo, a liderança falou, testem, façam da maneira que vocês acham que é melhor, em que a gente abandonou a OKR, levou a OKR para a tribo, e aí essas estruturas estão fazendo uma entrega muito mais projetizada, ou mais previsível, com acompanhamento, porque no seu contexto faz sentido. Falando um pouquinho de como que chega nesse desdobramento das OKRs, né? Acho que tem tudo ali do nível executivo, né? Quais são as grandes metas da companhia, né? Onde que o Quinto Andar quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? Como fazer isso, esse direcionamento estratégico aí das principais diretorias. E isso vai se desdobrando, né? Então, aqui dentro do meu escopo, eu olho, cara, como eu posso contribuir para este objetivo, para esta meta específica da companhia, né? Então, vejo oportunidade aqui nessa alavanca X, nessa alavanca Y, qual que é mais importante, o que não é, qual vai ser a minha meta, né? O que eu acho que é factível, né? Então, acho que, enfim, é interessante que essas OKRs sejam agressivas, né? Elas não podem ser muito confortáveis, mas têm que ser factíveis, né? Elas têm que ser alcançáveis, de alguma forma, né? Então, qual que vai ser a nossa métrica de sucesso, né? O quanto que a gente tem que avançar aqui nessa métrica de negócio específica, ou para lançar esse produto revolucionário aqui de diferenciação competitiva. Então, às vezes, não necessariamente tem uma métrica de negócio fortemente atrelada, mas tem um objetivo, né? Então, nem sempre cabe o framework da KR, né, como você falou, mas são, né, demandas, projetos ali que são igualmente ali relevantes, são estratégicos e, enfim, a gente acredita no porquê que eles precisam ser feitos e a gente tem um plano ali de como a gente quer chegar lá, quando, e então acho que isso que é importante a gente definir bem ali no planejamento. Então, muito em resumo, assim, esse direcionamento estratégico vem cascateando, né? Eu acho que um ponto também que a gente tem que balancear bastante é por exemplo, um KR de Health Metrics. Cara, o quanto que a gente deve estar colocando de Health Metrics, o que é que a gente deve estar colocando de novas bets. Então, qual que é o equilíbrio que a gente consegue chegar para que a gente tenha algo que seja escalável, que seja, sei lá, sem vulnerabilidade de segurança, sem gaps de privacidade, e o quanto que a gente consegue tá trazendo benefícios para o negócio. Porque não adianta também a gente construir uma coisa que sai toda torta. Então, a gente tem que balancear muito bem. Eu acho que esse é um grande desafio para qualquer time, em termos de o que é aceitável. Então, eu acho que isso varia bastante de escopo para escopo. Depende muito do seu escopo de atuação e o quanto que isso vai impactar também dentro da companhia. Então, não existe uma fórmula perfeita. Eu acho que aqui a gente tem muita liberdade, a gente tem o guia, mas a gente tem muita liberdade para adaptar isso ao contexto de cada um, como você falou. Tem momentos aqui que a gente está construindo coisa do zero, a gente vai fazer projeto para depois a gente começar a gerar OKR, KPI e a gente ter métricas de sucesso. Então, assim, eu acho que tem que ter muito um bom senso, assim, do que é o melhor para o negócio, o que é melhor para aquele contexto. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Boa.
Cécia, aliás, aproveitando que você falou, alguém perguntou aqui que você veio de outra... Perguntando, né? Já que você veio de outra área, como é que foi essa transição de carreira? Ai, meu Deus, foi difícil. Não, brincadeira, gente. Eu acho que dando uns 2 passos para trás, eu era trainee em uma empresa, e daí eu fui com o intuito de trabalhar com tecnologia. Eu comecei a trabalhar com techs, então eu fazia cash flow financeiro. E daí um dia passaram na minha mesa e me chamaram para um projeto de LGPD. Eu não sabia nem que era LGPD. Então, eu aceitei. E eu comecei a trabalhar com produto sem saber que era produto. Eu era gerente de projeto. E daí eu não tinha essa visão muito clara de, tipo, o que é tecnologia? Eu não sabia nem o que era uma API, para vocês entenderem. Então, eu comecei a aprender no Forceps. Eu acho que eu passei uns 4, 5 meses penando, assim, estudando bastante. Foi algo assim que eu comecei a me apaixonar. E daí, quando eu vim para o Quinto Andar, que eu tive o cargo de gerente de produto oficial, vamos dizer assim, e aí eu fui entender que eu já fazia produto. Eu só não sabia que eu fazia produto. Então, a virada para a tecnologia, eu acho que tem muito a ver de você ir atrás das coisas, você se inteirar, você fazer deep dive, e a partir disso, você vai aprendendo, vai criando bagagem e se torna mais, vamos dizer, mais leve. Mas não é uma transição fácil, mas eu acho que se você já estiver num contexto de engenharia, por exemplo, sou engenheira, isso fica mais fácil. Boa. Primeiro, tem pergunta aqui que é para mim, olha só. Tem alguém que perguntou se vocês possuem a pessoa de Product Operations nas tribos. Não, a Product Operations, que é a área que eu lidero aqui dentro, a gente trabalha com pilares, então a gente atende ao time como um todo, e não tribo a tribo, tá? Mas temos alguns maravilhosos. E aí tem uma outra pergunta que eu vou puxar também, que é como é que é a gestão de conhecimento no Quinto Andar para evitar com que 2 erros não se repitam. Acho que primeiro é entender que às vezes vão se repetir e que a gente precisa lidar com isso, né? E a gente tem uma base de conhecimento conjunta para todos os times de produto, e lá ficam desde as nossas OKRs, as nossas apostas, os experimentos que a gente faz, e todos os times têm acesso a isso livremente e organizado de uma forma que a gente consiga visualizar, entender os aprendizados. Mas como todo sistema, né, de informação, é algo em constante iteração, né, para a gente, de fato, conseguir fazer com que ele seja útil para todo mundo e que a gente consiga encontrar a informação na hora certa, né, que eu acho que mais do que só encontrar na hora que a gente precisa. E aí, queria perguntar aqui para vocês, o Márcio perguntou quais estratégias que vocês usam para evitar o overlap de áreas cinzentas de desenvolvimento. Então, features ou áreas que mais de uma tribo tem acesso e iniciativas planejadas. Ótima pergunta. Acontece, sendo bem sincero. Acontece porque, como a gente cresceu bastante, a gente tem funções de negócio que são cobertas por alguns serviços e alguns desenvolvimentos, e tem funções de negócio que ainda não são cobertas. E pode ser que uma função de negócio dessa seja objeto de priorização de 2 tribos. Então, James e eu passamos por isso recentemente. Ele estava ali fazendo uma etapa específica do produto dele e eu, dentro da mesma jornada, fazendo de uma outra etapa. A gente, até agora, as pessoas das squads se encontram toda quinta-feira para conversar. Então, assim, eu sei que talvez seja uma resposta meio, esperava um grande framework. O meu grande framework é marcar conversas recorrentes para as pessoas trocarem informações, trocarem ideia e mostrarem suas entregas. Isso é bem importante. Outra coisa que a gente faz aqui, o chapter de design principalmente faz, é muito legal, é chamar pessoas entre tribos para participar dos seus critiques. Isso é muito poderoso, porque então a líder de design aqui de finance participa do design critique ali da área do James, por exemplo, e captura alguma coisa e consegue dizer, produto, engenharia,
estou vendo ali uma coisa que talvez a gente tenha que conversar. A gente vai lá e conversa. Não dá para ver tudo, tem coisas que passam, tem coisas que não overlap, mas se a gente puder apostar nessas conversas constantes, ajuda muito. E outra coisa, nos planejamentos, tenta entender, dentro do possível, quem que pode esbarrar no seu planejamento, na sua priorização. Talvez não dê, dependendo do tamanho da empresa que você está, mas seria muito bom, no começo, você já saber disso e tentar se precaver. Eu, para acrescentar aqui, eu acho que o problema do overlap em si, ele é real, né? Tem tudo isso que o Fê falou, assim, da gente ter que garantir uma boa comunicação, um bom alinhamento entre as pessoas, entre as partes, mas ele até que não é tão ruim, né? Eu acho que o problema pior é quando tem o gap, né? Tipo, tem um pedaço do produto ali que não tem ninguém ativamente olhando, né? Então, acho que esses são os mais preocupantes aqui, de que quando surge alguma coisa, a gente fala, meu Deus, tem que ver isso. E aí a gente tem que se alinhar e, meu Deus, quem que vai resolver tal coisa, ou vai inventar o assunto? Mas novamente, assim, acho que é muito alinhamento e comunicação, para ambos os casos. Acho que tem algumas estruturas também que ajudam muito. Eu queria reforçar esse ponto do Felipe sobre o time de design. Assim, acho que aqui no Quinto Andar, realmente, eu já vivenciei isso algumas vezes. Assim, essa cross-polinização da galera é impressionante. Assim, geralmente, a galera de design sabe mais rápido o que os outros times estão fazendo e consegue fazer essas conexões melhores e ajudam muito a gente a, tipo, putz, tem uma coisa rolando na outra tribo lá que a gente pode reutilizar e tal. Então, acho que isso é algo bem específico do time de design do Quinto Andar, que é super legal. E acho que tem algumas outras estruturas, né? Então, ter GPMs ajuda, que aí os GPMs se conversam. Ter mais gente na empresa também se conversando ali, acho que ajuda, como a Vivi falou, de comunicação. E acho que essa parte de knowledge base também é super legal, assim. Então, eu acho que o time da Mai que ajuda a gente a se organizar e define, tipo, onde que a gente guarda o nosso conhecimento e como que a gente faz updates com alguma frequência sobre o nosso planejamento, faz com que no mesmo lugar eu consiga acompanhar, primeiro, um resumo mais executivo do que as outras tribos estão fazendo, mas também, se eu quiser entrar e ver um pouco mais no detalhe dentro de cada squad, eu consigo. Então, acho que esse tipo de ferramenta de knowledge base também ajuda pra caramba. E eu acho que ter um time de ProDops dedicado é essencial, porque no fim do dia a ProDops olha toda a estrutura de produto. Então, quando a gente, por exemplo, muitas vezes eu tenho uma dúvida, eu vou direto no time da Maiara, e eles sempre sabem se tem alguém fazendo isso. Porque eles olham de forma cross, eles têm que passar por todos os contextos. Então, um puta suporte, não só no ponto de vista de organização, mas do fato de ter uma estrutura centralizada que sabe o que está passando em cada chapter, em cada tribo ali dentro do time. Sempre lindos. Estamos chegando no nosso tempo, então, para fechar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, o que vocês mais curtem de trabalhar como GPM aqui no Quinto Andar. É uma coisa só? Pode falar? Pode ser mais também, se tiver muitas. Não, tem muitas, claro. Enfim, é uma posição relativamente nova. A gente descobriu juntos aqui como exercê-las. Isso é uma coisa muito legal aqui do Quinto Andar. Embora a gente tenha uma série de estruturas muito bem feitas e tenha um direcionamento muito bom, a gente testa muita coisa, não só no produto, mas também nas nossas carreiras. Então, eu lembro que James, Vivi e eu, a gente foi promovido juntos. Eu não me lembro se a Cécia foi nessa leva conosco, mas enfim. Quando a gente falou, legal, eu sou um DPM. Bom, eu vou ter que testar um pouco agora o que é esse DPM, a gente vai conversar entre nós e vamos trocar com as pessoas. Então, eu destaco isso, assim, a gente está sempre podendo testar tudo, inclusive as coisas da nossa carreira. E falando da posição especificamente, assim, uma das coisas que me deixa muito animada, assim, que me motiva todos os dias a vir trabalhar, é o espírito de colaboração ali, né? Com o time, com outras áreas da companhia, e a sensação de, cara, estou resolvendo problemas reais, de pessoas reais,
E esse trabalho aqui, ele tem um senso de propósito, eu estou ajudando várias outras pessoas. Então, cara, isso é muito gratificante. Acho que tem em todos esses pontos, eu acho que é uma meiuca legal, assim, quando eu entrei no quinto andar, a gente tinha a posição de head, né, e aí PMs, assim, e head tradicionalmente é uma posição que puxa um pouco mais para o lado estratégico e olha um pouco mais uma visão maior, assim, um pouco mais de longo prazo e pensando muito em negócio e tal. E acho que funcionava bem naquela época, mas conforme a empresa foi crescendo, eu acho que as coisas ficaram mais complexas e acho que sentia que, principalmente para a gente continuar formando bem pessoas de produto, era importante ter mais figuras nisso, né? Eventualmente a gente teve diretores, eventualmente a gente criou GPMs também, e acho que a gente conseguiu separar bem um pouco mais desse espectro de coisas que tem que acontecer, de hiring, de desenvolvimento de pessoas, de muito carinho e atenção ali nos rituais dos squads e planejamento, e one-on-ones com os liderados. Então, eu acho que o que eu mais curto de GPM no quinto andar, fora o que a galera já falou, eu acho que é conseguir exercer um papel que eu acho que é muito importante, assim, no desenvolvimento das pessoas de produto e também para contribuir para a estratégia da empresa, que a princípio é muito liderada pelos heads, mas que a gente também consegue influenciar bastante a alocação de squads e desenvolvimento de pessoas, mudar pessoas de desafio quando é necessário. Então, acho que tem muito isso de olhar para pessoas e olhar um pouquinho para a estratégia também. Eu acho que, assim, para finalizar aqui, pessoal, eu acho que a gente está numa empresa que está crescendo muito. A gente é uma das maiores startups da América Latina aí. A gente está indo para fora, a gente está criando produto financeiro. Então, é muito louco estar participando disso tudo e você está, tipo, trabalhando dentro dessa estratégia e você ter a oportunidade de olhar tantos contextos. Eu acho que não a um nível muito alto, igual a um head, como o James falou, mas também você tem a oportunidade de dar uma descida e entender mais daquele contexto e aprender sobre isso. Então, eu acho que, em termos de crescimento de carreira, eu acho que, e crescimento pessoal mesmo, é muito bom estar num ambiente em que você se sente orgulhoso da equipe que você está, da empresa que você está trabalhando, e é um ambiente muito massa, assim. Falando nisso, a gente tem vagas, então fiquem à vontade aí para se candidatar. Eu acho que o pessoal vai botar o link aí no chat, tá? Só para salientar, o nosso time de produto hoje, ele está com mais ou menos 100 pessoas, então a gente está crescendo bastante. Quando eu entrei 1 ano e meio atrás, tinha, sei lá, 40 pessoas, e mais de 50% desse time é mulheres. Então a gente está valorizando, a gente tem vagas afirmativas, a gente valoriza muito a questão de diversidade aqui dentro. Eu acho que é um ponto, assim, super importante para a gente garantir que o crescimento ele seja sustentável e também diverso. Eu acho que está mais que provado, todo mundo sabe que pessoas diferentes pensam melhores do que um bando de soldadinho igual fazendo a marcha. Então, se candidatem e, cara, é isso que faz a gente tá aqui e é isso que faz a gente acordar todo dia para vir trabalhar, tá? Muito, muito obrigada, pessoal. Reforçar aí, a gente mandou o link da página de carreiras aí na lateral, reforçar que não só mais da metade do nosso time é de mulheres, mas também que metade das nossas GPMs são mulheres, não só do time que está aqui, mas do time que está representado por eles aqui também. Então é muito legal ver que a gente conseguiu chegar nesse ponto de ter essa representatividade na liderança também. Eu acho que é um compromisso que o Quinto Andar tem como um todo, e a gente está sempre, né? Acho que esse é um ponto de orgulho para a gente, mas a gente está desenvolvendo em todos os outros pontos que a gente pode desenvolver, e acho que é muito importante a gente se colocar nessa posição. E pedir para vocês também, como boas pessoas de produto, a gente precisa estar sempre melhorando esse momento com vocês. Então, a gente vai mandar aqui do lado, o Vini compartilhou com vocês o link do formulário de feedback, se vocês puderem dedicar um tempinho aí para ajudar a gente. E se inscrevam no nosso Meetup para participar de mais encontros. Contem para a gente o que mais vocês querem saber da gente, do Quinto Andar,
que experiência que a gente pode dividir com vocês. Muito obrigada e boa noite, boa quinta-feira para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Valeu, Valeu, gente. galera. Muito obrigada.